Seja bem-vindo a mais um Rosadas Cash. E hoje eu vou mostrar para vocês qual é a maior inovação que o supermercado pode fazer, que basicamente é transformar gente comum em pessoas extraordinárias. Como é que eu faço meus funcionários virarem do comum para o extraordinário? Então a gente vai falar sobre isso e hoje, como sempre, nós temos nosso participante que já é integral aqui, Jameli Matos. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado por essa oportunidade, Leandro. E até porque eu também gosto de falar muito de pessoas, gosto muito de falar de liderança, né? Para quem não sabe, o Jameli Matos é nosso CEO do nosso grupo de educação. Então quem toca as equipes, os processos, faz o negócio acontecer lá é Jamberli. Não, e é muito bom, né? O líder que não gosta de lidar com pessoas, ele jamais vai ser um bom líder, né? Isso é uma realidade. Mas é o tema, né? E você é um cara que tanto mais experiência que eu. E aí aquela pergunta que muitas vezes nos chega, Leandro: como eu pego a minha equipe e transformo uma equipe comum, ou muitas vezes o dono do mercado atribui a essa equipe uma equipe ruim, como eu transformo essa equipe numa equipe de alta performance? Vamos lá, o que eu preciso para o funcionário virar uma equipe de alta performance? E aí eu vou até aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. É ao vivo, né? Não é ao vivo não, mas está gravado, mas o pessoal vai Tá ver. gravado ao vivo. Tá gravado ao vivo, né? A gente grava aqui. Por incrível que pareça, nosso podcast tem pouco corte aqui. O menino que tá aqui pode até falar sobre isso. Deixa eu abrir aqui o livro. Existe um livro que eu escrevi chamado Depois é Nunca, né? Pra quem não sabe, esse livro aqui, ó. Vou botar aqui, né? Depois é Nunca. Nesse livro aqui, a gente tem exatamente um livro que fala sobre como você melhorar performance dos colaboradores, né? E aí, quando a gente fala de alta performance, eu vou pegar aqui para virar. O que a gente precisa fazer? Aqui, ó, no livro ele fala assim: os 15 princípios, os 7 princípios pilares da alta performance. Eu vou abrir aqui porque eu vou ler. Porque é assim que a gente faz, né? E você ainda faz aí na propaganda do livro. Primeira coisa, né? Você precisa saber o que significa alta performance. Então, alta performance é a capacidade de executar rotina, processos de maneira eficiente, alcançando metas estabelecidas, consistentes, sempre sendo ético necessariamente, tá? Então, para você ter alta performance, você tem que necessariamente entender que você precisa ser ético, você tem que entender que você precisa verificar perfil de equipe, como você vai lidar com cada um deles. Então, a partir disso, ter valores bem definidos, os seus pontos de cultura, tem que ter meta para o negócio poder atingir. E a meta muita gente usa o SMART, né? Que é Sim. específico, mensurável, atingível, Temporal. relevante e temporal. E eu uso meta como meta sendo uma sigla, né? Que é mensurável, específica, temporal e atingível, né? Nossa, acabei de descobrir um erro no livro. Tá escrito amigável. Na meta. É atingível. Você precisa ter processo, rotinas e rotas bem definidas, então tem aqui o passo a passo sobre como fazer e tal, patatá. Verificações especiais de rota de conferente, aí tem aqui eu explicando o que é PVPS, tarará, como exemplo. Você precisa formar time, então você precisa estar sempre preocupado em treinar, e quando você achar que tá bom, você tem que treinar mais um pouco. E aí eu dou o conceito de grupo, equipe, time, e você tem que ter uma boa liderança para poder fazer. Então, isso é um dos pontos chaves aqui para você ter equipe de alta performance. Então, nesse livro aqui, eu explico passo a passo aqui para você poder ter um time de alta performance. Então, ter time de alta performance é ter rotina bem definida, ter liderança, trabalhar com ética, ter meta bem clara e definida para as pessoas poderem atingir. E não só isso, as pessoas saberem exatamente o que elas precisam fazer todos os dias para que você possa cobrar isso daí. É isso, resumindo. Legal, Respondi legal. a pergunta? Tá Inclusive, deixa eu respondido. mandar a mensagem aqui, porque o livro tem que Tá com corrigir. erro. Manda mensagem aí. Tá tudo E certo. aí eu vou perguntar também a você. Normalmente, o que a gente mais ouve, Leandro, é do dono E de... pode deixar isso no podcast, tá? Tudo bem. É isso aí mesmo. Fica tudo ao vivo. Normalmente, Leandro, a gente recebe a reclamação assim, né? A minha equipe é um problema, né? Então, como é que... Aí é pro dono, né? Como é que o dono, ele deixa de ver a equipe como um problema e passa a ver a equipe como um ativo participante e necessário para o resultado da empresa? Como é que a gente consegue
passar essa mensagem para o dono do supermercado, que a equipe não é um problema, mas é um ativo a ser, vamos dizer, utilizado, né. É, repete a pergunta, acabou que eu fiquei respondendo a É. pergunta aqui. Não, não, o que eu falei como é que a gente consegue falar para o dono do supermercado que a equipe dele não é um problema, mas sim um ativo para ele atingir o resultado dele. Ela é uma equipe, ela é necessária para eu atingir o meu resultado. As pessoas as pessoas olham muito desse jeito, né. Então olham toda vez que a gente fala de muita gente não quer ter funcionário, e tem problema de ter funcionário, só que assim, o negócio do supermercado ele é baseado em gente, né, não roda sem pessoas. Então sem time competente fazendo as coisas, você vai pagar no caixa, você vai pagar, tendo prejuízo ou gastando mais do que deve. Então quanto mais eficiência de equipe você tiver, melhor. Só que muitos dos donos do supermercado não entendem que não é na equipe que ele vai conseguir o resultado extraordinário, é fazendo a liderança, fazendo a liderança, ela constrói time para fazer o negócio. Sem liderança, você pode ter as melhores pessoas lá que não vai funcionar de nada. Eu me lembro disso porque os jogos da seleção brasileira aconteceu que teve um time que não era bom, mas tinha um bom líder, né, que era um bom técnico. E isso aconteceu, por exemplo, no vôlei o tempo inteiro, né? Então a gente tem o Bernardinho, que é um cara que é um técnico campeão. Então, quando ele ia para o time masculino, ganhava medalha. Aí o time feminino começava a perder, ele ia para o feminino, aí ganhava medalha. Aí o masculino começava a perder, ele voltava para o masculino, ganhava medalha. E aí eu fiquei me pensando, será que o time que ganhou a medalha? Ou foi o Bernardinho que fez o time ganhar a medalha? Então, no final das contas, o líder é importante porque ele faz com que o time, por pior que seja, se torne extraordinário. Então, sem a liderança realmente forte, dificilmente você cria time extraordinário, mesmo que você tenha um monte de Neymar, Ronaldinho, Pelé no time. Não vai acontecer se a equipe inteira, se o líder não fizer com que aquilo Então realmente dê o resultado. dono de mercado, vamos dizer assim, ele tem que, ter uma atenção redobrada ou talvez ter um objetivo de construir uma liderança, né. E essa liderança vai Que começa continuar. por ele e estende-se para a primeira linha após ele, né? Então, eu tenho uma loja só, então a pessoa que você botar de gerente é a tua primeira linha. Então, você vai formar esse cara. Aí esse cara aqui vai formar encarregado e o pessoal para baixo de chão de loja. Aí eu vou montar um time de compras. O comprador vai estar diretamente ligado comigo. Aí esse comprador vai virar gerente, ele vai formar para baixo o time de compras todo. O financeiro, no início eu estou lidando com as pessoas que estão lá no financeiro, até eu escolher um para ser liderança. Aí eu vou treinar esse aqui da liderança que vai formar para baixo. Qual o problema? Vocês não entendem que, por exemplo, eu tenho 3 funcionários. Beleza, um é líder. A partir de 3 funcionários, num setor, um é líder, bota para líder. Porque o líder operacional ali, que é o nível de encarregado, chefe de seção e tal, ele é um líder que faz, um líder executor junto, né? Sim. Então o encarregado de hortifruti, ele vai arrumar, ele vai receber, ele vai liderar as pessoas, mas ele tá arrumando junto. O líder de mercearia vai estar arrumando mercearia junto. Só O gerente já é um nível um orientando. pouco mais alto. Ele não fica só orientando, ele vai fazendo, orientando, mas fazendo junto, né? Arrumando junto. Então ele é um executor já com princípio de liderança. Quando o cara vai a nível de gerência, não. Aí ele já passa a ser mais um direcionador do que necessariamente um executor mão na massa ali passo a passo. Legal. Dentro da empresa, né, isso é uma coisa que a gente fala muito, né. Cultura interna, como é que qual o papel da cultura interna para, por exemplo, eu reter pessoas boas e evitar uma rotatividade? O que a gente pode falar sobre cultura interna aí? Basicamente, existem vários pontos chaves que vocês falham na cultura. Vários pontos. Vários, vários. E realmente eu super recomendo você de comprar esse livro aqui, que é o Depois é Nunca, que tá aqui nesse cantinho aqui. Deixa eu vir pra cá, porque senão a câmera não pega o foco aqui, ó. Esse livro aqui. Por quê? Porque esse livro aqui, ó, que eu tô falando Depois é Nunca, ele explica exatamente sobre cultura, tá? E para quem quiser, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui também, é o link da editora Corcovado pra você comprar esse livro, que é editoracorcovado.com.br/Leandro Rosadas.
e você vai ver todos os meus livros lá, os meus 10 livros escritos, e esse aqui é um livro específico para você desenvolver cultura. Mas vamos lá, o que eu preciso olhar para construir cultura? Quais são os comportamentos a nível de caráter que eu quero desenvolver na minha equipe? Ou seja, quais são. E aí na administração a gente chama isso de valores ali dentro do planejamento estratégico. Quais são os valores que eu espero que a minha equipe tenha? Mas eu gosto muito de usar ponto de caráter. Qual ponto de caráter que eu espero que a minha equipe tenha para executar o que ela precisa fazer? E aí eu vou dizer lá, eu preciso ter gente honesta, humilde, com atitude de dono, com iniciativa, com proatividade, com obstinação por resultado. Você vai definir algumas coisas que são para vocês são mais importantes. Isso é o basicão da cultura, né? Além disso, as pessoas precisam saber para onde a empresa está indo, o que vai acontecer com a empresa. Isso tudo retém, porque o cara fala assim, pô, eu estou numa empresa que não cresce, então não vai ter oportunidade de eu poder avançar de qualquer nível, né? Não vai abrir novas oportunidades de cargos maiores para eu ganhar mais, se a empresa não cresce. Então eu tenho que olhar qual é a perspectiva de futuro, eu tenho que vender esse futuro para eles. Se as pessoas não enxergarem futuro com vocês, elas não vão ficar com vocês no longo prazo. O cara tem que olhar para fazer e falar assim, cara, meu futuro está aqui. Vou dedicar minha vida a isso, porque meu futuro está aqui. Aqui é a oportunidade que eu tenho para poder crescer, ganhar mais dinheiro, dar conforto para minha família e tudo mais. Isso aumenta a retenção. E muitas vezes não é sobre salário, é sobre perspectiva, né? Muita gente compra mais perspectiva até do que salário. Porque as pessoas querem saber, as pessoas têm a ambição de no futuro ser melhor. De no futuro serem reconhecidas, no futuro crescerem. E aí, quando o cara vai para uma empresa muito grande, é muito mais lento ele avançar do que numa empresa menor, onde ele muitas vezes está lidando com o dono e ele consegue, muitas vezes, alavancar o crescimento dele mais rápido. Então, no supermercado acontece muito isso. Então, você provavelmente consegue criar carreira e competir e crescer mais rápido. Mas, mais do que tudo, assim, dentro do supermercado, o que eu vi que mais funciona é você fazer o que a gente chama de MPC. MPC é uma sigla chamada um monte de pequenas coisas. Isso. Então, você conquista mais as pessoas. É igual ao teu casamento, né? Se hoje eu olhar como é que é seu casamento hoje, perguntar para sua esposa ou para seu marido o que ele valoriza no seu casamento, ele vai falar um monte de pequenas coisas. Tomar café da manhã junto, sair para jantar de vez em quando, poder ter uma boa conversa sobre um assunto específico, sentir seguro por estar com aquela pessoa do seu lado, poder sentar e ver um filme comendo pipoca. Quando você vai ver, todos os exemplos vão ser exemplos de coisas pequenas e simples. Então, o que conquista o coração do ser humano é você fazer um monte de pequenas coisas que faça com que ele se apaixone pela empresa. Então, qual é o erro que eu encontro em quase todas as empresas? Elas não fazem isso. Então, por exemplo, elas fazem uma festa para o funcionário, gastam uma fortuna para fazer festa para o funcionário uma vez por ano. Os supermercados fazem muito isso. Aí na festa ele não leva a família. O cara não pode levar a família. Cara, não cria vínculo. É melhor não fazer a festa. Porque a festa vai ser só para nego se entupir de bebida, comer, encher o bucho. E no final das contas, você não vai ter gerado nada de verdade. Agora, se você manda a família junto, isso cria vínculo. Sim. Você faz com que uma família conheça a outra, que a família conheça um pouco sobre o supermercado, isso gera vínculo. E esse vínculo faz com que as pessoas, que seja mais difícil elas saírem por ter esse vínculo mais forte. Então, vai fazer ação para o Dia das Mães, para os clientes, faz alguma ação para dentro, para os seus colaboradores, para a tua equipe, para as mães dos seus colaboradores. Então, é sempre pensar em um monte de pequenas coisinhas que você pode fazer de ações, não só ação para o cliente, mas fazer também essa ação, que normalmente é uma ação de marketing, mas fazer essa mesma ação internamente, que a gente chama de endomarketing. Então, eu tenho a ação do cliente, que é o marketing, que é para o cliente dali, eu tenho a ação de endomarketing, que é a ação para o cliente interno. Inclusive, lá na escola de supermercados, a gente tem lá no treinamento de assistente de RH, tem aula falando sobre endomarketing. Por quê? Porque isso é o que o RH ali tem que fazer. Então, você treina a tua equipe e prepara ela para executar as ações que você precisa e normalmente aumenta a retenção do colaborador. Beleza. Vou aproveitar que é uma coisa que você sempre fala, né, mas você deixou aqui o gancho para mim, eu te agradeço. Dentro da cultura interna, muitos donos de mercado, muitos gestores falam muito sobre a palavra meritocracia, né. Sim. E aí, tipo assim, só que pessoal, meritocracia é um valor que ou você tem ou você não tem. É Não isso. adianta disser não adianta eu dizer que a minha empresa ela preza pela meritocracia e eu vou promover o meu sobrinho em detrimento de um bom funcionário que de fato Nossa, trabalha. onde tem meritocracia isso? E o cara vai embora,
Porque ele vai falar: "Cara, cada então pessoa da família que chegar, ela vai na minha frente e eu vou ficar aqui fazendo o quê?". Perdendo tempo. Então se você coloca na sua empresa que um dos valores dela, na sua cultura interna, é a meritocracia, cumpra, porque senão os seus bons funcionários vão embora, É né. isso, eles não vão ficar de jeito nenhum. É isso. E você, João, o que que você considera que é importante a nível de cultura para uma empresa, para um supermercado? Você definiu bem, né, mas, a gente fala muito de cultura e eu entendo que cultura também, né, são os valores que o dono traz, né, o que sejam próprios de comportamento, né, qual é o comportamento que eu quero da minha equipe? O comportamento da minha equipe vai ser o espelho do meu comportamento. Eu sempre falo muito isso, né, a liderança pelo exemplo. Então isso vai afetar diretamente a minha cultura interna, né. Eu sou o espelho para minha equipe, né, então eu tenho que ajustar, não é simplesmente a palavra é essa, eu tenho que ajustar o meu, não é mentir, é ajustar o meu comportamento para aquilo que eu quero que seja feito. Olha, eu espero que todos vocês, sejam honestos. Ok, e eu não pago imposto? E a minha operadora de caixa sabe que eu não estou tirando o cupom fiscal? Então Nossa, é agora você incomodou. Tô hum, sentindo daqui do vídeo que você tá hum, se mexendo na cadeira. entendeu? Então assim, a minha cultura interna ela vai ser tremendamente influenciada por mim. Ah, olha só, eu quero que vocês sejam, vamos falar esse termo assim até de forma geral, eu quero que vocês sejam pessoas de família, mas o meu comportamento não é de pessoa de família, né. Então tudo que eu fizer vai afetar diretamente a cultura interna. E tem dito isso, né, que a cultura real da empresa, ela almoça a estratégia no café da manhã, entendeu? Porque uma coisa é o que você quer, outra coisa é o que você demonstra e o que vivencia. E eu falo uma frase que eu ouvi, que para mim ela define muito bem. O que que é a cultura da sua empresa? A cultura da sua empresa é o que o seu funcionário faz quando você não está presente, É isso, faz todo entendeu? sentido. É, porque o cara não usar o telefone enquanto você está lá na loja é muito fácil. Agora eu quero ver o cara não usar o telefone com você fora da loja. A pessoa não usar o computador para fins pessoais enquanto você está na loja, tá tudo bem. Agora e quando você estiver fora, né? O cara tá arrumando lá a gôndola enquanto você tá ali perto, tranquilo, né? Acabou, tá todo mundo bater papo. Essa é a cultura real da sua empresa. Então, como é que você começa a mudar? O seu comportamento, né? Segundo, o Leandro falou muito bem. Quais são as lideranças que eu estou formando? Né? Não adianta. Se o líder for diferente do que você especificou, a tua equipe vai ser ruim. Exatamente. Ruim no sentido de exemplo, né? Se o meu então, cara, se você cuidado na hora o Leandro fala muito isso, né, cuidado na hora de promover a pessoa, né, porque ela pode ser um excelente repositor, mas talvez um péssimo líder. Ela pode ser uma excelente caixa, mas talvez uma péssima fiscal de caixa. Ela pode ser um excelente fiscal de caixa, mas pode ser uma péssima tesoureira, né, e Isso, assim vai. Então muito cuidado, porque trabalho, operacional é uma coisa, né, liderança é outra coisa. Nem sempre o teu melhor colaborador operacional vai ser o seu melhor líder, né. Então muito cuidado, porque a cultura interna é você que vai implementar, eu trago isso muito comigo, né. Então faz acho que muito sentido para mim. não, então, isso para mim faz. Mas assim, eu hoje considero que os colaboradores precisam ter dois tipos de conhecimento, né? O conhecimento técnico, que tem a ver ali com as boas práticas da execução da tarefa dele, e o conhecimento do método, né? Dos métodos de rotina, checklist, acompanhamento, ferramenta de gestão e tal. E eu sinto que essas duas coisas no supermercado rodam muito mal. Sim. Eh, e aí, eh, para o conhecimento Para o conhecimento técnico, a gente, sei lá, conseguiu achar uma solução, foi criar uma escola para treinar colaborador ali em cima do conhecimento técnico. Mas no conhecimento de método de gestão, eu sinto muita falta porque os donos dos supermercados não buscam esse tipo de informação. Assim, você tem atendido dono de supermercado praticamente todos os dias, vários deles, dentro dos nossos programas de treinamento, mesmo você sendo CEO lá do nosso negócio. Como que você vê essa questão do conhecimento dos donos em relação a método de gestão? Eh eh, a busca deles, como é que você vê isso no seu dia a dia ali, na visão deles? Hoje, né, pelo menos aqueles que estão conosco, né,
muitos não têm métodos implementados ou chegam sem métodos implementados, mas é o que a gente sempre fala, né, eles deram o primeiro passo. Sim. Eh, Porque alguns chegam com aquele conceito, para mim, de forma errada, que eu tenho que treinar os meus funcionários, mas eu não preciso de treino porque eu sou perfeito, né. Beleza. Então, e aí é como se o treinamento, somente o treinamento dos funcionários fossem dar resultado. E na verdade, a busca ela é contínua. Se o dono Primeira coisa, desculpem aí os donos do mercado, mas se você soubesse tudo, você não precisaria de ajuda, você não estaria em nenhum programa, nenhum E treinamento, mas estaria faturando um absurdo, estaria tendo um resultado mas maravilhoso. na maioria das vezes o cara que não pede ajuda, daqui a algum tempo ele está fadado a quebrar, É isso. infelizmente, é um fato, né. Isso é pesquisa do Jim Collins com milhares de empresas, né, então não é só uma mentira ou uma falácia, né. Então, o dono de mercado, ele quando chega, ele realmente chega com muitos conceitos, Preconceitos. antigos, preconceitos, né. Por quê? Porque também é o que eu sempre falo muito, né, muitas vezes é o que eu recebi, né, e tá tudo bem. Olha, a gente brinca, mas falando sério, né, o que eu recebi de conhecimento, seja do meu pai, seja da minha família, da minha mãe, ele me trouxe até aqui. E só que eu quero ultrapassar isso. Então, normalmente, para ultrapassar o limite ou a situação que eu porque, muitos alunos nossos, o cara procura o Leandro porque está com um problema. Não, tem muitos alunos nossos que têm negócios que estão faturando bem. Podem ter muitos pontos de melhoria, mas estão lá faturando. E o cara quer melhorar, ele quer crescer, ele quer abrir novas lojas. Então eu falo: "Bom, esse dono do supermercado, ele já está dando um primeiro passo", É isso. né, porque ele já mudou ali a concepção dele. "Porra, eu preciso treinar meus funcionários, mas eu também preciso mudar a minha mente para acompanhar esse treinamento". Então, assim, o dono de mercado, supermercado, o gestor, ele tem que estar continuamente procurando conhecimento e treinamento, da mesma forma. Não adianta só eu treinar a minha equipe. Eu posso dar, volto a dizer, né, liderança pelo exemplo. Eu posso dar 10 treinamentos para minha equipe. Se a minha equipe olha assim para cima, no sentido, né, de hierarquia, né, fala: "Pô, mas tá tudo igual, o cara não melhora, o cara tá só mandando a gente fazer as coisas, ele não faz nada". Eu não vou ligar para isso não, não vou dar tanto peso de importância como eu deveria dar, né. Então, assim, o dono ele tem que incentivar, se é um treinamento, ele tem que fazer questão de repente entregar o certificado. Eu sempre falo isso, né. Cara, eu acho que não tem talvez uma das maiores recompensas para um funcionário, em algum momento a recompensa é financeira, mas eu acho, cara, nada substitui você chegar numa reunião de bom dia, reunir os funcionários e falar: "Poxa, olha, eu queria uma salva de palmas, eu queria agradecer que o nosso colaborador XX terminou o curso e tá aqui, gostaria de entregar o certificado dele". Se possível, no formato até de quadro, entendeu? Aham. Eu acho que no muitos para muitos de nós, como você bem falou, existe o reconhecimento financeiro e ele é importante, né, muitas vezes, mas você também, o ser humano, ele gosta do reconhecimento, vamos dizer assim, da sociedade, Sim. né. Então eu gosto de ser reconhecido perante os meus, né. E então, e muitas vezes a gente negligencia isso, né. Então o dono de mercado ele tem que estar atento a isso, né. É aquela velha história, né, a gente dá aplauso em público e feedback individual, né, É privado, isso. né. Então é muito importante que o dono de mercado ele esteja atento a isso. Não adianta eu só comprar curso, treinamento para os meus funcionários, se eu também não estou treinando, né. Então, por exemplo, a gente tem a escola de supermercado, hum, prioritariamente é para treinar os funcionários. Mas você tem um treinamento de estratégia de venda, que é o TLM 45. Nós temos a imersão do supermercado milionário, que vai falar sobre gestão. E além disso, muitos dão um passo a mais e vêm para o nosso programa de aceleração de resultado, o programa de consultoria, do Impulso, que aí está lá juntinho da gente, entendeu? Então tudo isso são escolhas que o dono faz e que vai refletir diretamente na equipe que ele tem, Exato. tá? Então o dono ele tem que saber, para investir na equipe, você também tem que investir em você. Aquela máxima que a gente ouve: "Nada substitui o conhecimento", para o dono de mercado também é importante. Ele tá com alguém ali que tá vendo estratégia, que tá testando coisa, que tá te dando a direção, né, e vamos lá. E às vezes o dono chega, né, com a cabeça um pouquinho travada ainda: "Pô, mas por que que o cara tá pedindo para eu baixar o preço? Por que que o cara tá por que que o Leandro falou que eu tenho que treinar, pegar meus funcionários e colocar na escola de supermercado? Daqui a pouco o pessoal vai", entendeu? E essas coisas desse tipo. Então para mim tudo isso faz muito sentido, do dono também tá em contínuo treinamento.
né? É isso, ele tem que estar buscando melhorar, porque no final das contas, o liderado é reflexo da liderança, né? Sim. Então, enquanto você está de frente nos negócios, as pessoas vão se espelhar em você. Então, você tem que, se você para de buscar conhecimento e se acha o suficiente, seus funcionários terão a mesma postura com o resto do mundo. Então, vão se É, achar suficiente e vão parar de buscar. eu já vi alguns casos, se você me permite, por exemplo, às vezes eu já vi donos de supermercado falar assim: olha, quando eu não tinha crescido, eu não tinha problema com funcionário. Eu nunca, em 30 anos, eu nunca tive um processo trabalhista. Agora eu cresci, eu tenho 3 lojas, 5 lojas, 10 lojas e os meus funcionários estão indo embora. Você pode ter certeza que as suas lideranças não estão tratando os colaboradores como você tratava quando você lidava com eles. Porque você não tinha problema com o funcionário, porque era você que lidava com ele. E ao seu jeito, a sua forma, de forma respeitosa, quebrando galho, nem é aquele jeito que a gente faz, mas você estava ali. No momento que você botou ali um interlocutor entre você e o teu liderado, se esse supervisor, essa liderança, ela não tratar igual, o funcionário vai embora. O funcionário vai embora. E muitas vezes, eu canso de ver isso, o funcionário sai da empresa e bota a empresa na justiça. Ele não bota a empresa na justiça, ele está botando o gerente dele na justiça. Na maior parte das vezes é isso. Exatamente. Ele não tem nada contra a empresa. Se você fizer uma pesquisa, não, daqui tá tudo bem, mas aquele cara ali eu não gosto daquele cara. E aí bota a empresa na justiça por causa daquela pessoa. Exatamente. Então, assim, para o dono é importante ele também verificar se a liderança está tratando os funcionários como ele gostaria de tratar. É isso. Entendeu? Porque isso também faz diferença. E, gente, né? liderança você não nasce com ela não, tá? É igual um músculo, você vai desenvolvendo ela. Tem gente que tem mais aptidões, como tem gente que tem um corpo que é mais fácil gerar músculo, porque o cara já tem uma estrutura óssea, estrutura pessoal que faz, mas tem gente que vai ser mais difícil. Só que todo mundo pode chegar no nível. Sim. Alguns com mais esforço, outros com menos esforço, mas se todo mundo botar esforço nisso, todo mundo pode virar líder. Não existe uma pessoa que não possa assumir um cargo de liderança. Para alguns vai ser mais difícil, para outros mais fácil, mas qualquer pessoa, se quiser, consegue. Sim. É o que E a aí gente deixa de fala. ser idiota e vai lá e faz. É só você buscar. Pelo amor de Deus. Exatamente. Muitas vezes a gente tem que ajustar, né? Como você mesmo falou, eu, por exemplo, eu venho, né, primeira formação técnica. Em algum momento eu virei, né, para uma área mais de gestão. Isso eu tive que gerar um ajuste, né, de comportamento, de falar, de cuidar, de olhar. Tudo isso teve que ser mudado, né? E como você falou, e às vezes isso demanda anos, né? Conta a história lá do lance da roupa que você falou na sexta-feira. Ah, Essa sim. é uma história boa aí, pro Não, pessoal que eu você... me recordo que eu já era diretor administrativo de uma rede no Rio, aqui no Rio, né? E só que na sexta-feira, tipo assim, a gente não tinha esse cuidado, né, de você estar com ter pelo menos um blazer, né, uma coisa direitinho. Então sexta-feira tava eu lá, né, calça jeans rasgada, aquele rasgadinho, né, que hoje eu acho isso horrível, mas é a idade. Mas era moda, né? É, tênis, uma camisa lá bem surradinha, sexta-feira, né? Acabou o dia, né? Acabou a semana. A gente trabalhava sábado, mas também sábado, domingo, mas era mais tranquilo. E aí chega lá, sei lá, 3, 4 horas da tarde, um dos donos, né, da rede chega para mim e fala: Jean, olha só, daqui a pouco tá chegando aí o vice-presidente financeiro da multinacional que a gente representa, que a gente vem da Argentina. E vem o presidente de marketing que tá vindo da Alemanha. E aquela história, eu falei: "E agora?". Aí quando, né, os caras chegaram, né, europeuzão, tal, mesmo cara que era da Argentina, europeuzão também, alemão, a matriz lá na Alemanha. E o dono é o dono, né. O cara tá de bermuda e chinelo, o cara é o dono de um negócio de milhões, né. E ele fala assim: "Não, cara, isso aqui é meu diretor aqui, é o responsável por todas as minhas lojas". Eu olhei pra mim, olhei para os caras olharam pra mim. Ele falou: "Bom, se o diretor dele é isso aí, irmão, eu não quero ver nem o restante". Mas encurtando a história, pessoal, nesse dia eu me senti pessoalmente muito mal e eu cheguei em casa e falei: "Olha, segunda-feira a gente vai sair para comprar um terno para mim", né. E aí, e desde essa data, né, Leandro me conhece também há muitos e muitos anos, né, eu praticamente aboli a gravata tem uns 3 anos, porque né. antes essa Tem gravata uns assim. 3 anos.
E de vez em quando eu me dou o luxo agora de usar talvez não usar uma camisa social, né, mas é sempre procurando manter, né, o bem vestir para ser apresentável, né. Quando o Leandro fala assim: "Não, poxa, isso aqui é o meu CEO", então, você está apresentável, né. Então, às vezes, isso também é importante quando você fala com a liderança, né. Então, como é que você quer qual é o seu reflexo, né. Então você vai causando ali, a pessoa não vai se vestir igual ao seu, mas dentro do supermercado acontece. Então, por isso que o gerente, inclusive, tem que ter uma roupa diferente do encarregado, Isso, gente. e É uma isso que eu ia coisa boba, né? é, isso que eu ia falar, às vezes eu já vi lojas que a gente atuou, né, aí o gerente tem uma camisa social, né, uma calça de social e tal, usa sapato. Amigo, o encarregado, o cara passou a ser subgerente, ele começa a querer se vestir igual o gerente, É claro, para que as pessoas vejam ele como gerente, é né. isso. Já Então, muda tudo. já muda tudo, o cara já não quer mais aquela camisa amarela, vermelha, não, o cara quer uma camisa social também, entendeu. A gente passou por isso em lojas nossas É isso, também, né, é não, isso. a gente quer uma camisa social preta e tal, pá, nome bordado. Então tudo isso faz muita menção, né, com o que a gente está falando aqui. Uma equipe de alta performance, uma equipe extraordinária, ela se cria, como o Leandro falou, com líderes extraordinários também, né. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho, entendeu? É muito importante. Leandro, você já falou, mas eu vou pedir para você reforçar. Ferramentas simples, uma ou mais ferramentas simples que a gente pode dar uma dica para o dono usar, para ele, vou falar para ele acompanhar, treinar e corrigir o time. Sem, como diz você, sem microgerenciar, sem meter a mão para fazer. Então, a primeira coisa que você pode fazer é primeiro ter checklist de acompanhamento de rotina, né? Isso vai ajudar você a eliminar ali os problemas de dia a dia, porque muitas vezes o cara não tá olhando, e aí se ele olhar, ele vai corrigir. Então isso já ajuda, um checklist de gerente, abertura, de fechamento, tudo mais. A outra coisa é você criar dashboards simples para que seu gerente ou seus encarregados acompanhem. Coisa simples, né? Venda, margem, ticket médio, venda por setor, o que caiu, não caiu, venda do dia anterior. Então você cria uma tela, uma telinha simples, que você consegue fazer isso por BI, que o cara consiga acompanhar esses resultados básicos de operação para que ele possa gerenciar. Porque muitas vezes o cara fala assim, porque o nosso negócio é de rotina. Então todo dia todo dia o cara tem que fazer a mesma coisa. Só que ele olha e fala assim, pô, ontem a gente vendeu menos. Hoje é o dia do hortifruti, a gente vai ter que fazer uma ação porque eu tenho que cobrir a venda que caiu de ontem. Se o cara não teve essa informação, ele não acha que tem que fazer isso. Ele não acha que tem esse problema. Ele não acha, nossa venda de hortifruti tem que ser 11% e está em 9%. Então ele não sabe que ele precisa ir lá e dar atenção, gastar energia, botar energia ali no hortifruti para melhorar a venda dele. Então, se ele não tem informação nenhuma, ele tende a gerenciar menos, ou só olhar pontos de limpeza, ou se a gôndola está abastecida ou não, e aí ele não consegue atuar de forma mais estratégica dentro da loja. Então, basicamente, é um dashboard, que você pode fazer isso através de um BI, que você pode fazer isso através de uma planilha, que você pode fazer isso mandando por e-mail diariamente. Alguém atualiza e manda por e-mail para o gerente poder lá ter essa informação de maneira simples, rápida, que ele consiga olhar e ter informação. Então, isso ajuda a você mudar um pouco o jeito como faz as coisas. A outra uma vez por mês, pelo menos, você fazer uma reunião que a gente chama de apresentação de resultados. Então, e que muda, inclusive, um conceito de cultura, né? Então, o que os funcionários normalmente fazem? O dono tem que ir lá, olhar as informações, ver que está errado, chamar o funcionário para reunir para corrigir. Enquanto o certo seria fazer o quê? O funcionário, uma vez por mês, traz o resultado dele, as lideranças, né, para apresentar para a empresa. Eles apresentam o resultado, então, e aí a partir daquilo ali já mostra qual era o objetivo nosso. Foi alcançado? Não foi? Por que não foi? Qual plano de ação você vai ter corretivo? E aí, normalmente, a gente, lá dentro do Impulso, por exemplo, a gente dá para o cara uma ferramenta que é uma página, que o cara vê lá o indicador tal, qual era a meta, se bateu ou não bateu, se não bateu, por que não bateu, os porquês de não ter batido, e um plano de ação rápido ali com 3 a 5 ações que ele vai tomar para corrigir caso não tenha atingido a meta. Então, se o cara tem um indicador, é uma folha. Se o cara tem 5 indicadores, é 5 folhas. Uma folha para cada indicador, de forma simples. O que a gente vai discutir? Tinha que vender tanto. Vendeu? Não. Por quê? Por causa disso, disso, disso. Tá, e qual ação você vai fazer? Tal. Aí você vai para a reunião assim. Não batemos a meta, que era de tanto para tanto. O motivo foi esses aqui. E as nossas sugestões de ação são essas.
Aí o dono pode interceder. Olha a diferença da reunião, assim. Sim, toda a diferença. Hoje a reunião é você chega assim, ó, vi que você não bateu o resultado aqui do hortifruti. O que tá acontecendo? Por que você tá fazendo? Aí dá-lhe o dono da porrada na operação. Mas entende que você inverte a posição? Sim. E aí eu obrigo o cara ele pensar nas soluções que ele pode me trazer, e ali a gente discute se vai fazer aquilo ou não, ou vai fazer outras coisas. E aí você começa a treinar a tua equipe a muito mais ver o problema e trazer solução, do que simplesmente reagir à porrada que você dá quando você não vê a solução. Então, reunião de apresentação de resultados, já para fazer com cada setor. Se você é pequeno, é com o dono direto. Quando você fica maior, por exemplo, a reunião de operação é feita do gerente com o gerente de operação, e aí o gerente de operação faz uma com o dono. Ele tem que apresentar o resultado de cada loja. E o porquê que não bateu as metas de cada loja, e qual o motivo e tal. Então, normalmente a reunião de apresentação de resultado, ela dura 30 minutos. 20 minutos para mostrar a apresentação de resultados com e tal, e 10 minutos para discutir o plano de ação, e tem que sair de lá com o plano de ação pronto, exato do que precisa ser executado. Aí você deixar uma cópia com cada um e mês que vem, senta e vê o que ele conseguiu executar daquilo que foi feito. É sobre isso, e isso é um jeito de fazer a coisa realmente acontecer. Cara, muito bom. Eu vou aproveitar esse gancho que você deixou, e aí faz, que eu já vi acontecer muito, né, às vezes quando até o aluno chega com a gente, ou então nas consultorias que a gente participou, o dono de mercado pega, como você também já citou isso, pega aquela pessoa de confiança e coloca para ser o gerente. Mas na realidade aquela pessoa é a pessoa que tem a chave da loja para abrir e fechar, né. E aí tu pergunta assim: "Não, mas, o teu gerente não viu os itens que chegaram? O teu gerente não confere a venda do dia?" "Ah não, João, o meu gerente ele nem acessa o sistema." "Pessoal, você está falando do seu gerente." "Não, João, o meu gerente ele só abre a loja que é da minha confiança." Aí chega a hora dos momentos das decisões difíceis, das conversas difíceis que o Leandro fala, né. "Pessoal, se o cara é meu gerente, porque ele abre a loja para mim, é da minha confiança, desculpa, mas ele é tudo menos o seu gerente", É isso. né. Então, esse tipo de virada de chave, às vezes, é difícil para o dono, Às entendeu. vezes não, quase sempre. É, entendeu. Mas isso aqui a gente tem que deixar registrado, né. Eu tenho que, sempre que possível, promover as pessoas por mérito, por competência, É isso. né. E se é óbvio que se eu tenho um gerente que está comigo, é aquela história, né, o cara que me fez chegar até aqui foi esse, então eu quero que esse cara me acompanhe. Agora esse cara tem que querer, né, É porque muitas acompanhar. vezes pode ser que ele não acompanhe e ele vai É, ficar ali e não vai ser o cara que vai crescer. exatamente, a O gente vê ideal é isso, que faça, né. mas nem sempre as pessoas estão. Porque normalmente quando a gente começa um negócio familiar, ou um negócio que começa lá no, né, 50.000, 100.000, Aham. 500.000, eu acho que a maioria dos donos quer que aquela equipe que começou com ele vá, né, até o final, vamos botar É assim, isso. né. Só que muitas vezes o que a gente vê acontecer não acontece isso. E aí você faz o quê? Você deixa o cara lá. Só que em detrimento de ter pessoas mais capacitadas liderando a sua equipe. E aí a tua equipe vai fazendo o quê? Ela vai se deteriorando também. Que todo mundo que chega ali, esse cara, vamos ser realistas, esse cara é o gerente? Não, eu vou embora. Eu não vou aprender nada com esse cara. É isso. Essa empresa não vai me dar futuro. E aí aquela minha equipe que era para ser, uma equipe de alto desempenho, ela passa a ser uma equipe normal, na média. E aí quando a gente fala na média, sem nenhum caráter ofensivo, quem tá na média é medíocre, É exatamente entendeu? isso. E aí você tem que conseguir sair disso. É. E a gente tem solução, tá? A gente tem um treinamento chamado Escola de Supermercados. Como é que funciona a escola de supermercados? Basicamente, lá a gente vai treinar cada função dentro da sua loja, com os processos, parte técnica, o cara entender o que ele precisa fazer todos os dias. Então é um treinamento técnico de algumas horas, né? De 12, 20 horas ali. E aí, para que serve a escola, né? Então a gente criou um modelo da escola onde você paga mensalmente, que sai menos de R$13,13 por dia. Esse preço pode aumentar, tá? Então não sei em qual momento você está assistindo, mas é bem barato a escola. Então você paga e pode botar quantos funcionários você quiser. Você pode colocar dentro da escola, não só quantos funcionários quiser, mas ele pode assistir quantos cursos ele quiser. Então você não está pagando por curso, você está pagando para ter acesso à escola e botar a tua equipe para treinar dentro da escola. E aí você pode botar quantos funcionários em quantos cursos vocês quiserem, você vai pagando por mês e esses funcionários vão sendo treinados. Por que isso? Porque a sua empresa vai crescendo, e aí você vai continuar treinando a tua equipe ad eterno. Você faz com que treinamento seja rotina e não seja projeto, fazendo com que ele seja treinado sempre.
e você não tem limitação de, por exemplo, ter mandado o cara embora, aí o cara saiu. Aí você contratou outro, aí você precisa treinar esse outro. Aí você vai pagar de novo a escola? Não, você paga a escola e tem acesso. E pode botar quantas pessoas quer. Um cara saiu, entrou outro, você vai lá, bota no lugar. E tá tudo certo. Então sai barato pro supermercado poder fazer. Quanto custa hoje para você ter realmente uma equipe bem treinada? E é bem barato porque você paga uma mensalidade disso. Se você Sim. quisesse ter um plano anual que você acaba tendo um desconto lá de, sei lá, 20, 30%, mas você pode pagar simplesmente mensalmente. Como é que você faz para poder adquirir a escola? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, é só você clicar no link, entrar lá e comprar, você vai ter acesso. Aí você vai ter que passar a minha equipe para entrar em contato com você, para você ver quem vão ser as pessoas, te ensinar como é que faz e dar acesso para esses colaboradores. Cria um cronograma básico que você vai ter para colocar cada colaborador para ele treinar durante o horário de expediente. Porque você deixar ele para treinar em casa não vai treinar, vai ter um ou outro que vai fazer, a maioria não vai fazer. Então você tem que criar um esquema para o cara treinar durante o dia e você vai ver a tua equipe começar a melhorar. Cara, você não tem como melhorar a cultura sem treinamento. Seus líderes têm que ser treinados, tua equipe de operação tem que ser treinada, todo mundo tem que ser treinado, tá? Você vai crescer o seu negócio através de trazer conhecimento novo para dentro dele. Então isso é uma forma. Se hoje o seu problema é gente, é pessoas, você precisa treinar essa galera. Então só clica aqui embaixo na descrição do vídeo e aproveita aí para você entrar na escola de supermercados. Beleza. Eu vou fazer essa pergunta, eu vou fazer a última pergunta do podcast pronto, porque você já deu já o mapa do tesouro todo. Eu vou te fazer uma pergunta que você sabe a minha resposta, mas eu vou fazer essa pergunta a você. O que você fala pro dono de mercado que diz assim, ó, não adianta treinar porque o cara vai embora? Meu Deus do céu, vamos lá. Cara, o Jean também tem essa posição muito parecida comigo, né? Então, é melhor eu treinar. Por que eu não vou treinar? Porque eu vou treinar e o cara vai embora. Só que quanto custa o cara ruim ficar com você? Porque se você não treina, ele não fica bom. Vamos lá, vou trazer pro seu dia a dia, né? Vou trazer pra uma coisa simples. Você já jogou futebol? Então, você tem que chutar e acertar o gol. Como é que eu faço para acertar o gol? Eu vou chutar 500 vezes de ângulos diferentes e tem que acertar o gol. Aí eu começo a ficar bom em acertar o gol. Mas você quer que seu cara corte a carne rápido e direito, só que você não treina ele para cortar. Você quer que o cara arrume o hortifruti direito, só que no momento nenhum você treinou ele dizendo como é que você tem que arrumar. Você quer que o repositor faça o layout certo? Em momento nenhum você treinou ele para fazer o layout certo. Você quer que seu cartazista não só escreva o cartaz, mas bote o cartaz no lugar certo, com o posicionamento certo para estimular consumo, só que você em momento nenhum treinou ele. Como é que você quer que tenha resultado se você não treina o cara? Treina o cara. E por que a gente criou a escola desse jeito? Porque hoje você vai lá e contrata uma consultoria para vir treinar teu funcionário. Ele treina. Daqui a 3 meses, aquela equipe se demole, não é mais ela. Isso. E aí o treinamento realmente foi por ralo. Agora, quando você tem um treinamento que ele é online, que você vai treinando o resto da vida dos caras, tá tudo bem. Saiu, entrou um novo e tá tendo treinamento. Toda semana. Então cria uma rotina para ter treinamento toda semana. Pelo menos 1 horinha por cargo. Então o repositor é treinado toda segunda-feira de 1 às 2. Toda segunda-feira de 1 às 2. Então se saiu o repositor, entrou um novo, ele entra sendo treinado toda segunda-feira de 1 às 2. E aí tá tudo bem, deixa embora, volta. Para você, treinamento é como se estivesse abrindo loja e limpando loja. Tem sempre. Então, se sair um ruim e entrar um novo, o novo já tá sendo treinado de novo. E aí isso não acaba nunca. Porque senão, você não resolve. E olha, deixa eu falar uma coisa. Se você começar a treinar seus funcionários, eu te garanto, tua retenção de funcionário melhor. Porque o treinamento valoriza a equipe. E se você, por exemplo, te fazer toda vez por mês, fazer uma cerimônia de entregar os certificados para quem já se formou do mês. Então, todas as pessoas que se formam no mês, você pode fazer uma entrega de certificado, com uma comemoração, com comes e bebes ali para a equipe que fez, tira foto, posta no Instagram, valoriza o fato do cara ter crescido. É igual o teu filho. Você tem filho que estuda? Se você tem filho que estuda, em algum momento, o seu filho lá tirou nota boa, o que você faz? Você comemora, leva a tomar um sorvete, leva pra passear, cobrar isso, meu filho, meus parabéns. Só que o seu funcionário, você não faz isso, então você faz também para estimular ele, mostrar para ele o quão importante é para você o fato dele estar se capacitando, treinando e melhorando. Então, agora dá a sua opinião aí. E aí, João, o que você fala? Não, eu compartilho de você. O empresário, muitas vezes, né, ele não faz a conta, né? Eu sou muito cara do número, né? Então, vamos botar assim, a grosso modo falando, um cara treinado, ele vai ter uma produtividade X. O cara não treinado, ele tem uma produção de menos 2x, ou a metade ali do X, né? Então, assim,
a minha concepção é muito simples. O cara, enquanto treinado, ele me rende mais. Se ele vai ficar comigo ou não, vai depender de mim, vai depender dele, vai depender de uma série de coisas. Mas enquanto ele estiver comigo, eu mantenho ele o quê? Em alto rendimento. É isso. E aí eu não tenho como fazer isso com um cara destreinado. E esse cara destreinado, como você bem falou, ele não dá valor ao que ele faz, porque ele não recebeu treinamento para isso. Então, na própria cabeça dele, ele vai falar o seguinte: isso aqui que eu faço, como eu aprendi sozinho, nunca ninguém me ensinou, então isso não tem valor. Então eu vou procurar alguma coisa que tenha valor. Quando você treina a pessoa, você está gerando valor para aquele trabalho que ela executa. Quanto melhor ela executar, melhor é ela dentro da estrutura da empresa. É isso. Entendeu? Então, empresário, dono de supermercado, se você não sabe o quanto custa um funcionário treinado, é porque você nunca fez a conta de um funcionário destreinado. Ele estraga a sua equipe, acaba com a sua produtividade e te dá prejuízo todo mês. Pronto, e espero que vocês tenham gostado do Rosadas Cash. A melhor maneira de terminar foi assim. Então, até o próximo episódio. Valeu. Até!